Olá, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência muito especial que aconteceu na minha vida alguns anos atrás, o batismo no Espírito Santo. Mas antes, eu quero compartilhar com vocês uma passagem que fundamenta o meu testemunho. Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio no céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Eles apareceram línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Até aqui. Irmãos, por que eu trouxe esta passagem para falar sobre o meu testemunho do batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo era prometido desde o Antigo Testamento e se cumpriu no dia de Pentecostes, quando todos estavam reunidos naquele lugar, falando em línguas estranhas. Irmãos, eu sempre sonhei em falar em línguas. Eu sempre desejei o batismo com o Espírito Santo. No entanto, eu demorei bastante para recebê-lo, pois eu tinha alguns preconceitos a respeito do assunto por falta de conhecimento da palavra. A palavra de Deus fala que por falta de conhecimento o ser humano perece. Desta forma, eu pereci durante muito tempo por acreditar que o batismo com o Espírito Santo não era para todos, assim como muitos acreditam. Eu vim de um contexto de igreja que não convém citar o nome por uma questão de ética. No entanto, eu quero destacar aqui a minha experiência, ok? Neste contexto de igreja, eu acreditava que se eu pedisse pelo batismo com o Espírito Santo, eu receberia um demônio. Mas a palavra de Deus também fala: se vós que sois maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quem dirá o vosso Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo se vos pedir, né? Então a palavra de Deus fala: se um pai que é mau dá boas dádivas aos filhos, quem dirá o nosso Pai Celestial não dará o Espírito Santo a nós se pedirmos. Antes de eu receber o batismo no Espírito Santo, eu estava lendo um livro do autor Dave Robertson, chamado O Andar no Espírito, o Andar no Poder, que me inspirou e me motivou mais ainda a buscar pelo batismo no Espírito Santo. Eu só recebi esta dádiva tão maravilhosa quando eu estava em um outro contexto de igreja, aonde foi realizado um retiro de mulheres. E no terceiro dia, quando foi feito o apelo de quem queria receber o batismo no Espírito Santo, eu e assim como outras pessoas foram até a frente. Irmãos, foi tão lindo, tão maravilhoso. Aquilo que eu imaginava que aconteceria foi totalmente diferente, pois eu achava que quando o Espírito Santo me possuísse, eu iria ficar totalmente inconsciente, da mesma maneira que uma pessoa fica inconsciente e fora dos seus sentidos quando é possuída por demônios. E olha só, irmãos, foi tão lindo. O Espírito Santo conduziu esse momento de uma maneira tão maravilhosa e tão inimaginável. Eu estava em um local, de repente uma irmã veio até mim e falava: louva Ele. Eu já estava louvando ao Senhor nesse momento. Louva Ele te ama, Pri, Ele te ama. E começou a dançar comigo, conduzida pelo Espírito Santo. De repente veio uma outra irmã, e nesse momento que essa irmã veio, eu também estava orando: me batiza, Espírito Santo, me batiza, eu quero ser batizada por ti, me batiza, Espírito Santo. E quando essa irmã me abraçou, ela me disse: recebe, me adore em outras línguas. Irmãos, quando essa irmã disse: me adore em outras línguas, que na verdade foi o Espírito Santo que a conduziu a dizer essas palavras, aí sim eu comecei a orar em línguas e não parei mais. Foi tão maravilhoso, foi tão
lindo e inesquecível. Assim como o batismo nas águas, que eu contei em determinado momento aqui no canal, o batismo no Espírito Santo também foi inesquecível para mim e eu pratico falar em línguas até hoje, para a glória do nome do Senhor. Mas antes de finalizar esse vídeo, eu também quero acrescentar uma outra passagem muito importante que vai ajudar a fundamentar mais ainda a importância do batismo no Espírito Santo. Marcos 17 e 18, capítulo 16. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Irmãos, por que eu citei mais esta passagem para evidenciar a importância do falar em línguas? Porque eu sei que, infelizmente, este tema do falar em línguas e do batismo no Espírito Santo é muito polêmico, pois divide muitas opiniões. Infelizmente, o diabo não tem interesse para que as pessoas entendam sobre esse assunto. Jesus mesmo falou aqui na palavra: estes sinais acompanharão os que crerem, todos os que crerem. Não é alguns, é todo aquele que crê, que Jesus menciona. Não são algumas pessoas e não é para algum tempo, não é para algumas épocas. Em nenhum momento na palavra de Deus está escrito que o batismo no Espírito Santo foi extinguido. Em nenhuma parte das Escrituras está escrito que o batismo no Espírito Santo é apenas para o tempo dos discípulos ou dos apóstolos. Mas, infelizmente, há muita discordância acerca deste tema, por uma questão de desconhecimento da palavra. É por isso que eu achei tão importante. O Senhor colocou no meu coração para trazer sobre este tema hoje, sobre a minha experiência fundamentada na palavra de Deus. Tudo aquilo que eu trago aqui para o canal, eu procuro trazer embasamento na palavra de Deus, pois as nossas experiências com o Senhor também precisam estar fundamentadas na palavra. É isso que eu queria compartilhar com vocês neste dia. Que Deus te abençoe. Se você gostou deste vídeo, curta, comente, compartilha, se inscreve no canal, ative o sininho para que o YouTube possa te notificar de novos vídeos.